Olá, meus amigos e minhas amigas. A Rússia lançou hoje cedo um dos seus maiores ataques de mísseis em semanas contra a cidade de Kiev e suas adjacências na Ucrânia. Esse ataque, segundo informações do governo de Kiev, resultou em pelo menos 17 pessoas feridas e provocou danos a edificações escolares, residenciais e instalações industriais. É interessante o fato de que o ataque ocorreu poucas horas após a visita do conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, a Kiev. Seria isso mera coincidência ou contém alguma mensagem implícita? Bom, como é comum acontecer em situações como essas, durante o ataque, mais de 25 mil cidadãos buscaram refúgio nas estações de metrô da cidade. As imagens e vídeos compartilhados nas redes sociais mostravam as pessoas aglomeradas em espaços subterrâneos, numa cena que já nos acostumamos a ver em fotos de momentos como esses. As autoridades ucranianas reportaram que a Rússia lançou uma combinação de 2 mísseis balísticos e 29 mísseis de cruzeiro contra a região de Kiev. Embora não seja possível verificar de forma independente, segundo eles, todos foram interceptados e abatidos. Mas e as crateras vistas nas fotos? Eles dizem que foram os destroços que fizeram aqueles estragos e as crateras. Ainda segundo uma declaração da Força Aérea, eles estão desconfiados de que os mísseis balísticos tenham origem norte-coreana. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, expressou sua preocupação e chamou a atenção para o terror constante que a população enfrenta, tanto de dia quanto de noite. Ele aproveitou também para destacar a importância do apoio mundial, especialmente no fornecimento de sistemas de defesa aérea para o país. Segundo o relatório do exército ucraniano, nos 2 primeiros anos de conflito, mais de 8 mil mísseis foram lançados contra a Ucrânia. O método utilizado para o ataque envolveu bombardeios estratégicos e o lançamento de mísseis diretamente no território russo, visando Kiev de diferentes direções. Mesmo considerando que os fragmentos dos mísseis ainda serão analisados, já há quem afirme que a Rússia gastou aproximadamente 390 milhões de dólares nesse ataque sobre Kiev. Bem, como vocês sabem, o chefe do Comitê Militar da OTAN, Rob Bauer, esteve lá em Kiev. Durante a sua estadia, ele procurou atuar como uma espécie de coaching de autoajuda, tanto para manter o moral ucraniano quanto o moral do Ocidente. Fez um apelo para que os aliados da Ucrânia não adotem uma postura excessivamente pessimista em relação à capacidade do país de resistir às forças russas. Além disso, destacou a urgência de acelerar o envio de pacotes de ajuda significativos para o país. Essa visita de Bauer não foi um evento qualquer. Marcou a primeira vez que uma delegação militar da OTAN realizou uma visita oficial a Kiev desde fevereiro de 2022. Como sabemos, e ele sabe melhor do que nós, a situação enfrentada pelas forças ucranianas é desafiadora, com escassez de munições e pessoal, especialmente no leste do país, onde as forças russas têm conseguido avançar gradualmente. Durante sua participação no Fórum de Segurança de Kiev, Bauer fez declarações fortes e emotivas sobre a necessidade de apoio à Ucrânia. Veja só o que ele disse. A Ucrânia precisa de mais suporte, e precisa agora. O tempo aqui não é medido em dias, semanas ou meses, é medido em vidas humanas. Em nações aliadas, uma semana é simplesmente uma semana. Na Ucrânia, uma semana pode significar a perda de uma mãe, um pai, uma criança, um amigo, um amor para sempre. Ele também elogiou a resiliência da Ucrânia e sua capacidade de adaptação rápida, que tem alterado vários aspectos da guerra moderna. Bauer também teve importantes encontros durante a estadia dele em Kiev, incluindo uma reunião com Alexander Sirski, o chefe do exército da Ucrânia, para discutir a situação atual dos combates. Sirski disse em uma publicação no Facebook que conversaram sobre suprimentos de munição e defesa aérea. Com o ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, Bauer discutiu perspectivas para o treinamento de combate dos militares ucranianos e a cooperação nas indústrias de defesa. Bom, gente, mudando de assunto, embora tendo ao seu alcance apenas as palavras como armas, os discursos de Antônio Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, em um encontro com líderes da União Europeia, não deixa de ter sua importância. Guterres chegou trazendo uma mensagem bem forte para todos. Falando aos repórteres antes das discussões, ele pintou um quadro do mundo atual como caótico, onde as superpotências estão em desacordo, criando um cenário de impunidade. Ele destacou ainda como países e grupos armados agem como se pudessem fazer o que quisessem sem prestar contas a ninguém. Segundo ele, numa situação assim, é de suma importância se apegar aos princípios fundamentais, a Carta da ONU, o direito internacional, a integridade territorial dos países e o direito humanitário internacional. Com base nesses princípios, ele defende a necessidade de uma paz que respeite integralmente esses valores, especialmente no que diz respeito à Ucrânia, enfatizando a soberania e integridade territorial do país.
Mas é claro que ele não se restringiu ao conflito europeu. Da mesma forma, mencionou também a situação em Gaza, chamando a atenção para a necessidade de um cessar-fogo, condenando os ataques terroristas de 7 de outubro e outras violações do direito humanitário internacional pelo Hamas, bem como a preocupante quantidade de baixas civis na região, algo sem precedente em seu mandato como secretário-geral. Guterres ressaltou o princípio básico do direito humanitário internacional, a proteção dos civis, afirmando que devemos nos manter firmes aos princípios, tanto na Ucrânia quanto em Gaza, sem aplicar 2 pesos e 2 medidas. Mas parece que ele não estava sozinho. Em paralelo, Mark Rutte, o primeiro-ministro holandês, compartilhou suas preocupações sobre a situação cada vez mais desesperadora em Gaza, que piora a cada dia. Ele fez um apelo urgente por uma pausa imediata nos combates para facilitar a entrada de ajuda em Gaza, garantir que a assistência chegue com segurança àqueles que precisam e para a libertação dos reféns. Rutte também instou Israel a se abster de iniciar uma ofensiva terrestre em grande escala em Rafah, destacando a vulnerabilidade da população local. A preocupação maior, segundo Rutte, é garantir que o conflito não se alastre para regiões mais amplas, um lembrete da importância de buscar soluções que promovam a paz e a estabilidade, respeitando os princípios fundamentais do direito internacional e a proteção dos civis em todos os cenários de conflito. Bom, gente, como tenho dito, a insistência de Netanyahu tem contribuído para um isolamento cada vez maior na comunidade internacional. A declaração feita recentemente por Josep Borrell, o alto representante da União Europeia para Assuntos Exteriores, traz algumas novidades em relação à posição da União Europeia sobre o conflito no Oriente Médio. Borrell expressou sua satisfação pelo fato de os Estados-membros da União Europeia estarem considerando adotar uma declaração sobre Israel que vai muito além das conclusões de outubro, quando foi feito um apelo por pausas humanitárias no conflito. O rascunho de 8 parágrafos dessa declaração expressa uma forte condenação ao Hamas pelos seus ataques terroristas brutais e indiscriminados e reitera o apoio ao direito de Israel de se defender. Até aí tudo bem. No entanto, o que realmente chama a atenção é a linguagem acentuadamente intensificada no parágrafo 22, onde é destacada a profunda preocupação do Conselho Europeu com a situação humanitária catastrófica em Gaza, enfatizando seu efeito desproporcional sobre civis e especialmente crianças, além do risco iminente de fome. O documento também ressalta a necessidade urgente de acesso humanitário completo, rápido, seguro e sem impedimentos em toda a faixa de Gaza, por todos os meios possíveis. A iniciativa Amalteia, que, como vocês sabem, tem esse nome inspirado na ninfa da mitologia grega que teria uma cabra com cujo leite amamentou Zeus. Então, essa iniciativa abre uma rota marítima de emergência de Chipre para Gaza e acaba complementando as rotas terrestres principais. E ela é saudada pelo Conselho Europeu, que também aponta a necessidade de rotas terrestres e passagens adicionais. Borrell parece otimista sobre a aprovação das conclusões pelo Conselho, que avançam significativamente em relação às primeiras conclusões de outubro. No entanto, alguns diplomatas consideram o texto frágil. Um deles comentou sobre a fragilidade do texto, sugerindo que alterações podem acabar desfazendo o consenso como se desmancha uma malha. Ao chegar à cúpula de líderes da União Europeia em Gaza, Borrell fez comentários contundentes sobre a escassez de alimentos e medicamentos na região, classificando-a como um fracasso da humanidade. Ele disse que a situação atual em Gaza não é apenas uma crise humanitária, mas sim uma falha coletiva da humanidade, resultante de bombardeios e não de desastres naturais. Borrell argumentou que a única maneira de aliviar a crise é com Israel respeitando mais os civis e permitindo mais apoio a Gaza. Ele destacou a importância crítica de enviar alimentos e medicamentos para a população, mencionando que, apesar dos esforços de ajuda, as pessoas, especialmente as crianças, continuam sofrendo de fome e necessitam de medicamentos essenciais. Ele disse que espera que o Conselho envie uma mensagem forte a Israel para cessar o bloqueio à entrada de alimentos em Gaza e assim tentar mitigar o sofrimento humano na região. Bom, gente, apesar das tensões e das alianças militares, como a AUKUS, a diplomacia lança um sopro de esperança na Ásia-Pacífico, mais precisamente no front diplomático entre a China e a Austrália. Recentemente, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China falou sobre a possibilidade de iniciar conversas com a Austrália sobre questões marítimas. Isso é bem interessante, especialmente considerando as tensões crescentes em várias nações que margeiam o Mar do Sul da China, o que tem gerado preocupações sobre a segurança regional. Essa conversa sobre as negociações marítimas veio à tona no último dia de visita do ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, à Austrália.
Durante a visita, ele teve encontro com seu homólogo australiano e outros líderes do país para discutir comércio e diferenças sobre a segurança regional. A Austrália e a China, que são grandes parceiros comerciais, estão tentando reconstruir suas relações depois de um período tenso em 2020. Não sei se vocês lembram, mas tudo começou quando Canberra pediu uma investigação independente sobre as origens da Covid-19 e, como resposta, Pequim impôs barreiras comerciais. Mas desde a mudança no governo australiano há 2 anos, a maioria dessas barreiras foi suspensa. Como temos visto nos últimos vídeos, questões marítimas têm sido um ponto sensível e o tema também envolve os dois países, especialmente com as crescentes confrontações no Mar do Sul da China, uma via que, como sabemos, é vital sob o ponto de vista econômico. E a China reivindica quase na íntegra, apesar de haver reivindicações sobrepostas por várias nações do Sudeste Asiático. Li Jian, o porta-voz do ministério, mencionou que ambos os países concordaram em restaurar e estabelecer diálogos em vários campos, incluindo diplomacia, comércio, tecnologia, educação e aplicação da lei, aí também considerando iniciar conversa sobre questões marítimas. O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, expressou preocupações sobre comportamentos inseguros e desestabilizadores no Mar do Sul da China, especialmente diante dos confrontos entre embarcações chinesas e filipinas em águas disputadas. Além disso, em novembro, a Austrália criticou a China por uma intervenção naval considerada insegura e pouco profissional, que resultou em ferimentos a mergulhadores militares australianos. E em uma declaração conjunta esse mês, a Austrália e o Grupo Regional da ASEAN enfatizaram que todos os países devem evitar ações unilaterais no Mar do Sul da China que ameacem a paz, segurança e estabilidade na área disputada. No campo do comércio, após o encontro com o premier de Nova Gales do Sul, em Sydney, Wang ressaltou o apoio de muitos australianos à melhoria e desenvolvimento das relações bilaterais. Ele demonstrou otimismo sobre o fortalecimento do diálogo e cooperação entre China e Austrália em vários setores, como energia, mineração, produtos agrícolas e laticínios. Além disso, o Ministério do Comércio da China saudou a decisão da Austrália de suspender medidas antidumping contra turbinas eólicas chinesas, mostrando disposição para trabalhar juntos em questões de mudança climática. Não sei vocês, mas eu vibro, claro que sem otimismo exagerado, quando a diplomacia ocupa posição de destaque quando o diálogo substitui as armas e os testes balísticos. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.